Boa tarde, gente, tudo bem? Eu resolvi gravar esse vídeo porque eu fiz uma abdominoplastia com lipo nos glúteos e algumas áreas da minha parte inferior. Não fiz nenhum blog, não fiz nenhum canal para poder fazer o acompanhamento diário, né, da minha evolução, mas eu consultei muitos vídeos no YouTube por causa de algumas dúvidas que eu tinha, né, a respeito da evolução. Então a gente, mesmo tendo médico, tendo acompanhamento, tendo as perguntas respondidas, às vezes a gente fica com um pouco de dúvida e a gente sempre quer buscar algumas outras informações adicionais. E eu tive uma pequena complicação que eu acho que deve ser a dúvida de muitas aqui. Hoje eu estou completando 32 dias de cirurgia. Eu operei no dia 25 de maio de 2023. Hoje é dia 27, perdão. Hoje é dia 27 de junho, então eu tenho 32 dias de cirurgia. E a partir do 15º dia, mais ou menos, eu percebi que eu estava, mesmo com 13 dias eu tirei o dreno e eu achei que estava resolvido, né? A partir dali o meu próprio corpo ia absorver. Mas com 2 dias eu percebi que formou uma bolsa em cima da minha pubis aqui, né, como se fosse uma pochetinha. E o canal por onde saiu o dreno já estava fechado e eu fiquei muito aflita. Conversei com o meu médico, ele disse que teria que fazer a punção. Eu cheguei a fazer algumas punções e aquilo começou a me gerar uma angústia. Então o motivo de eu fazer esse vídeo é para ajudar algumas mulheres que hoje possam estar passando pelo mesmo que eu passei. E eu vou contar para vocês o que resolveu para mim. Tá? Eu vi várias dicas de médicos, de especialistas, mas também vi de várias pessoas leigas como eu, que colocaram chás e outras coisas. Tentei alguns chás, né? Também não me resolveram, né? De casca disso, de não sei o que daquilo. E eu vou contar para vocês um segredo que para mim, na questão do seroma, pelo menos da abdominoplastia, pode ser que sirva também para outros tipos de cirurgias plásticas em outras áreas, possa resolver para vocês. Além da punção, né, que eu fiz, cheguei a fazer 3 vezes, já com possibilidade de fazer várias outras, né? Eu vi pessoas aqui falando que teve uma que eu vi num vídeo do YouTube, nos comentários, que ela falou que ela ficou 5 meses fazendo punção de seroma. Punção nada mais é do que você colocar uma seringa, né? Introduzir a seringa e puxar aquele líquido que saía no dreno, que não sai mais porque você está sem dreno. Então quando você fecha todas as saídas, ele começa a se acumular entre a pele e a musculatura, né? Aquele líquido fica ali, você sente balançando de um lado para o outro. É uma sensação bem estranha, né? Como se tivesse uma bolha d'água por dentro. É bem incômodo. E tudo fechado. Então, ou ele vai ficar ali acumulado, causando dores e até infecções e inflamações, ou ele vai drenar por algum lado, ele vai abrir algum ponto e isso pode dar uma consequência estética na tua cicatriz. E eu estava muito preocupada com isso. E o meu começou a drenar também pelo umbigo. Soltaram pontos do meu umbigo e aquilo começou a me deixar muito aflita. Então eu vou falar para vocês, e vocês podem depois tirar dúvidas aqui nos comentários, vou tentar responder a todos que eu puder, o que resolveu para mim, tá? Não estou falando aqui questões, eu tive orientação médica, eu tive orientação da minha enfermeira particular que está cuidando das minhas cicatrizes, que está cuidando do meu pós-operatório, da minha fisioterapeuta e a moça que faz a minha drenagem linfática, que é outra profissional. Então eu tenho uma equipe que tem me ajudado, né? E juntando a informação de todos eles, eu cheguei nesse método que foi uma solução para mim. Conforme foi evoluindo, eu via que não estava melhorando a questão do encerramento dessa questão do seroma e o meu corpo não estar absorvendo esse tanto de líquido que estava formando. A primeira coisa que foi me orientada é bastante líquido, porque o líquido ele ajuda a eliminar as toxinas, liberar, né, todas as toxinas.
E eu bebo muito líquido, então eu tô bebendo bastante, tá? Água de coco, Gatorade, sucos sem ser adoçado, né? O açúcar ele é altamente inflamatório. Tentei tirar um pouco do glúten, porque o glúten, pra mim, eu tenho um pouco de intolerância, ele me inflama bastante. E isso também eu creio que estava ajudando a produzir mais líquido, né? Na questão do seroma. O seroma nada mais não é uma doença, ele é uma resposta do corpo à agressão sofrida pela cirurgia, né? Porque lipa, porque descola a pele, né? Então tudo isso é uma agressão que o seu corpo sofre e ele responde naturalmente, biologicamente ele vai responder isso. E uma das respostas é produzir esse líquido que, se não for tratado, ele pode vir a inflamar e causar um grande problema para você. Então, a ingestão de líquido foi muito importante, tá? Alimentação leve, balanceada. Uma outra coisa também que eu vou mostrar para vocês aqui, que eu tenho muito aqui na minha cabeceira, ó. Aqui são as placas, né, de contenção que eu tive que usar. Eu tenho um cinturão também, mas ali, ó, minha medicação e meus suplementos, tá? Eu tomei bastante suplemento, porque eu tenho uma tendência à anemia, fiquei bastante anêmica depois da cirurgia, porque a gente perde bastante sangue. E eu tomo ferro, ácido fólico, eu tomo complexo de A a Z, eu tomo ômega 3. Eu tomei também uma coisa muito legal que a minha enfermeira me indicou e a minha fisioterapeuta, que é uma garrafinha, que eu não tenho aqui, mas depois eu posso postar para vocês, que você compra em casa de produtos ou de suplementos para alimentação, para fitness, ou casa de produtos hospitalares, até em farmácia, tem algumas farmácias que você encontra. Que é uma garrafinha que não é whey, não, parece aquele whey pronto, né? Mas o nome é Impact ou Cubitan. Um deles é até da Danone. Ele custa de 20 a 25 reais. Eu tomei um por dia durante 10 dias e melhorou muito a minha cicatrização. Além das pomadas, né, que são muito boas para cicatrizar. O meu umbigo, quando drenou, começou a sair aquele líquido que não estava, que era do seroma por dentro, né? Estava infiltrando pelos pontos, acabou abrindo alguns pontos. Esse Cubitan ajudou muito esse Impact, né? Porque são duas marcas. Quando você não acha um, você compra o outro. Eu usei essas duas marcas. Ele é com bastante proteína, então ele ajuda a formar a base da cicatrização da pele, né? Que a gente precisa de muita proteína nessa fase para colar, né, toda a musculatura, colar toda a pele no lugar, né, de volta. Então, essa suplementação também foi muito importante para mim, tá? Terceiro lugar, repouso, bastante repouso. Andar, lógico, né, porque tem a questão da trombose, tem a questão toda que a gente precisa deambular, fazer a caminhada. Mas, quando você tiver, né, quando for possível, descanse. Não estou dizendo só ficar deitada não, mas ficar descansada, recuperando, porque o corpo vai levar de 2 a 3 meses no mínimo para que tudo fique bem, né? É imprescindível, é essencial para a tua cicatrização, tá? Então evitar ficar fazendo muito esforço, evitar ficar andando, eu já estou bem com 30 dias, então eu vou voltar a fazer isso, voltar a fazer aquilo. Não faz. Porque pra mim foi um pouco complicado, porque eu sou muito ativa, né? E eu notei que quando eu voltava à fase de repouso, os meus problemas começavam a resolver, começava a cicatrizar, tá? E uma outra coisa que me passou, que aí você teria que consultar o seu médico, pra mim resolveu, é tomar corticoide, né? Alguns tomam injeção de Diprospan, que é de 15 em 15 dias, mas você precisa consultar o seu médico. E no meu caso eu tomei também um medicamento chamado dexametasona. Por quê? Porque ele ajuda a tirar essa formação de líquido, tá? Foi muito necessário para mim agora, quando eu vi que não estava melhorando. Eu estava toda hora formando. Agora, muito importante também é a compressão das cintas. A gente tem mania de achar que não precisa ou pode tirar porque está sufocando. Use a cinta. A cinta compressiva, além dela drenar os líquidos e fazer ele sair pelo lugar certo do corpo, né, pelas linfas, pelos linfonodos, né, o linfonodo, que são os lugares de ralos do nosso corpo para esse líquido sair,
né? Uma boa drenagem, um bom profissional de drenagem. E drenagem não é drenagem estética, é pós-operatória, é um outro tipo de drenagem. Vocês fiquem atentos a isso. Não é qualquer profissional que sabe fazer drenagem pós-operatória. Não é drenagem de estética, de beleza. Ela é um outro tipo de drenagem, tá? Tem os movimentos e umas manobras que são diferentes. E esse líquido ele tem que ser levado para o lugar certo para ele drenar. E o meu está indo para o lugar errado. Por falta de compressão nessa área inferior do abdômen. Tá? Então eu tive que levar minha cinta para ajustar. Eu tive que levar para poder colocar Eu vou mostrar para vocês a minha cinta. Ela tem uma colocação que eu pedi à costureira para fazer, que faz manutenção de cinta, com 4 ganchos na parte mais embaixo e mais ajustada, para apertar mais essa parte. Porque como ela tem aquela partezinha que ela é aberta para você poder usar o banheiro, fazer xixi, então ela tem uma abertura. Às vezes essa abertura fica aberta demais, então esse espaço que não está comprimido e ele está solto, porque essa parte é solta também na cirurgia, né? Ela é descolada, ali forma um depósito onde o seroma vai para lá e se acumula. E depois ele não sai a não ser com a punção. Então, isso é uma dica também que eu vou dar para vocês. Coloquem os ganchos, peçam para fazer essa manutenção, para apertar. E, se for necessário, com a orientação do seu médico, você vai colocar a placa contensiva, que a placa ela vai ajudar a cinta a apertar. E aí esse líquido, como ele não tem onde se acumular, ele vai espalhar para o lugar certo para poder descer pelo ralo, que são os linfonodos. Tá? Então essas são as dicas que eu vou dar. Eu vou mostrar para vocês aqui, ó. Aqui, tá vendo a minha cinta? Aqui é onde eu tive que fazer o ajuste, ó. Tá vendo aqui a emenda, ó? Isso aqui ficava aberto, né, para usar o banheiro, ó. E eu mandei colocar. Tá? Então, essa é a dica que eu vou dar para vocês para ajudar para quem está tendo problemas com seroma, formação de líquido, né? Para que você tenha uma ótima recuperação e não prejudique a sua cirurgia e você tenha um excelente resultado, tá? Cinta compressiva, pelas indicações do meu médico, são de 2 a 3 meses usando direto. E quando você sentir que ela está ficando frouxa, peça para ajustar. Precisa estar ajustada para que tudo colhe, tudo volte ao lugar, a pele colhe na musculatura e você não tenha formação de bolsas, que depois é doloroso para tirar. Às vezes você tem que fazer até cirurgia, tem alguns que tem que fazer pontos de cirurgia para tirar esses líquidos que ficam acumulados porque a pele não colou. Tá bom, pessoal? Uma excelente recuperação para vocês e espero ter ajudado, viu? Beijo!